Oi pessoal, aqui é a Maíra. Hoje eu vim te ajudar a definir se é assim que se perde a guerra no tempo, é pra você. Mais uma vez estou aqui de volta para falar sobre os livros hypadíssimos, livros com muitos elogios, e aí você vai no impulso pra ler, e aí no meio do caminho você fica tipo... Por que as pessoas estão falando que esse livro é tão bom? Achei péssimo. Então assim, eu vim dizer sobre o que se trata essa história pra você definir se é um livro pra você ou não. O livro foi escrito pela Amal El-Mohtar e o Max Gladstone, foi publicado aqui no Brasil pela editora Suma, e a tradução é da Natália Borges Polesso. E eu resolvi falar sobre ele porque eu li já faz um tempo atrás e eu gostei bastante, mas logo quando eu li eu percebi que muita gente não ia gostar, não era uma coisa que era pra todo mundo. Porque a gente ouve a premissa que é... Primeiro é um livro sáfico, e aí são duas espiãs em dois lados opostos de uma guerra, e aí elas ficam se atiçando e uma hora passam a desenvolver, né, uma paixão, e é uma troca de cartas. E às vezes a pessoa pode cair nesse livro sem saber que a gente tá falando aqui de uma narrativa construída muito, em parte, pelo que está sendo dito aqui, em parte pela nossa própria imaginação. Porque esse aqui, primeiro que ele é um livro, né, como eu falei, cartas, então ele é um livro epistolar, então não vai ter um narrador ali, onipresente, te explicando todo o contexto de tudo, como cada coisa tá funcionando, por que fulano tá fazendo isso ou aquilo, quem que é o quê. Até porque quando a gente escreve, né, imagina você escrevendo uma carta, no caso, para o seu inimigo e depois para o seu amante, você não vai parar para contextualizar ele sobre tudo que tá acontecendo no mundo, né? Então, se você é uma pessoa que tem necessidade de livros que te expliquem tudo tintim por tintim da construção daquele mundo e por que tá acontecendo conflito e não sei o que lá, esse livro aqui não é pra você, porque ele não é sobre qual país tá em guerra com qual, que negócio que tá em guerra com qual. Ele é muito sobre o sentimento dessas pessoas no meio desse conflito, dessas pessoas que tiveram que fazer coisas que não necessariamente gostam muito, mas estão lá fazendo aquilo. Sobre maneiras diferentes de ver o mundo, né? Porque uma coisa mais tecnológica, outro lado mais natural. Então você não vai conseguir determinar, por exemplo, em que país que elas estão fazendo essas coisas, porque elas estão viajando no tempo e espaço. Então são momentos diferentes da história do mundo, lugares diferentes. E esse é um cenário muito legal, mas ao mesmo tempo não é a coisa mais importante dessa história. Talvez você também sinta a necessidade de conhecer um pouco mais quem são esses personagens, de onde elas vieram, por que elas estão fazendo aquilo. E eu também acho que isso você não vai encontrar aqui. Essa é uma história sobre esse encontro. É sobre como essas duas pessoas afetam uma a outra. Como esse encontro pode afetar o destino de tudo, mesmo a gente não sabendo exatamente quais vão ser as conclusões, o que vai mudar no mundo, quem que vai ganhar, quem que vai perder essa guerra. Porque não é sobre o mundo, é sobre elas. Tipo, se você encontrasse um baú antigo na sua casa e ele tivesse cheio de cartas dos seus avós, que trocaram cartas, sei lá, durante muito tempo, porque uma pessoa, sei lá, numa guerra, ou porque ficou longe trabalhando, eles vão falar muito mais sobre si, sobre como estão se sentindo, como alguma coisa que aconteceu mexeu com eles, né? Eles não vão ficar falando, então, nesse nosso mundo é assim. Sabe, eu acho que a gente vai tendo os pequenos vislumbres de como a gente mesmo conta as nossas histórias para as pessoas, sabe? Às vezes é um gatilho de algum assunto que a gente quer conversar e a gente traz uma memória e a gente fala sobre, não, porque quando eu era criança eu costumava fazer aquilo e nananã. Porque a gente tá querendo compartilhar aquilo com a outra pessoa, a gente tá querendo se conectar com a outra pessoa. A gente não tá falando isso pra construir o mundo, sabe? E nem necessariamente pra construir a gente como personagem, mas pra construir como a gente se sente e se conectar. Então ficou claro aqui que é um livro muito sobre sentimentos. E não é uma história pra você se prender no, como eu falei, na construção de tudo que tá em volta. Se isso é uma coisa que te incomoda, se isso é uma coisa que você sente falta, esse livro aqui não é pra você. Se você tá disposto a experimentar essa experiência, porque eu acho que é uma experiência diferente de leitura, não só por ser epistolar, mas por ser muito sobre como uma pessoa atinge e mexe a outra
e as pessoas vão se conectando de forma muito intensa através dessas cartas, muito porque talvez elas enxerguem que só aquela outra pessoa vai entender pelo que ela tá passando, aí eu acho que você vai gostar dessa experiência. Mas é realmente uma coisa um pouco diferente. E eu acho que não é pra todo mundo, sabe? Eu entendo isso. E bom, gente, eu espero ter ajudado vocês a decidir se essa leitura é pra você ou não. E aí não corre tanta chance de você se decepcionar se você decidir pegar o livro. E bom, gente, é isso. Me conte nos comentários se esse livro é pra você ou não. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês. Tchau, tchau.